Poderosa, né, mas essa equipe de louvor. Aleluias. Amém? Vocês estão prontos para ouvir a palavra? Vamos fazer algumas declarações de fé. Diz assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou uma nova criatura. Eu sou feitura de Deus, criado em Cristo, em verdadeira santidade e justiça. Eu sou filho de Deus, sou herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Eu sou rei sacerdote. Eu sou propriedade exclusiva de Deus, geração eleita. Eu sou justiça de Deus em Cristo. Eu sou cabeça, não cauda. Eu sou peraí, repita. Eu estou sempre por cima, nunca por baixo. Eu sou abençoado com toda sorte de bênção. Eu sou santificado em Cristo. Eu sou luz do mundo, sal da terra. Eu sou adorador. Eu sou um semeador. Aleluia. Amém, irmãos? Eita, aleluia. Tem mais confissão. Vai ter mais confissão mais no final da pregação. Amém? Diga comigo: Deus é bom. Aleluia. Eita, que unção poderosa, irmão, que estava aqui antes. Deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Quando vocês vierem para o culto, venha com expectativa de receber. Não venha para olhar para os irmãos não, mas venha para o Cristo. Sabe por quê? Porque a expectativa, quando você vem com a expectativa de receber, com a unção poderosa para acontecer, o ambiente muda. Totalmente, porque a nossa mente às vezes vem com vários problemas. Problemas você sempre vai ter aqui nessa terra, porque o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflição. Então, quando nós vem aqui, o momento da unção, ela vem, ela despedaça todo jugo de mentira, todo jugo de engano, de palavras que tem na nossa mente. Por que eu trouxe essa confissão de fé? Eu estava em oração sobre esse culto hoje à tarde, o Espírito Santo falou no meu coração. Confessar a palavra, falar a palavra. Porque muitas vezes nós pegamos em Provérbios 18, 20 e 22. O Espírito quer que eu pregue, guiado pelo Espírito, vai trazendo a mensagem e eu vou trazendo para vocês. Provérbio 20, no Provérbio 18, 20. Aleluias. Diz assim: do fruto da boca, o coração se farta. Do que produzem, os lábios se satisfaz. Mas era o 20, 21. Fala: a morte e a vida estão no poder da língua. Você sabia que a gente pega mais essa palavra, a morte, em vez da vida? O que você está falando? Vida ou morte? Vida. Quando você dá uma de coitadinho diante de Deus e falando palavras negativas, eu vou dizer algo para você. O Espírito Santo ele não vai pegar junto contigo quando você traz morte, saindo das suas palavras. Quando você passando por pressão, seja financeira. Quando o pastor estava orando aqui, eu ouvi 3 palavras: vidas, prosperidade e eu vi milagres. Amém. 3 palavras. Quando eu estava ali, quando ele começou a falar, quando ele começou a orar, essas palavras veio sobre a igreja do Guará: vidas, milagres e prosperidade sobre a igreja. A igreja do Guará vai ser o tempo de escassez mesmo, acabou. Amém? O tempo que muitas vezes a gente chega e fala palavras, nós olhamos as circunstâncias do que está acontecendo na igreja. Mas vou dizer algo para vocês, mas que quando nós começamos a declarar e falar o que a palavra de Deus diz, muda totalmente.
assim é dentro da sua empresa, assim é dentro do seu trabalho, assim é dentro da sua casa. Quando você começa a falar as palavras que saem do seu espírito, não as negativas, porque a nossa mente vem logo aquela informação. Você é derrotado. Você perdeu. Essas informações, ela vem. Às vezes uma palavra, a pessoa lança uma palavra sobre a igreja de Cristo. Você pega aquela palavra, acata. E quando você acata aquela palavra, sabe o que acontece? Vai ter a derrota. Mas quando você diz o contrário, nós somos mais do que vencedores, nós vamos avançar, nós não vamos retroceder. Avançar, crescer. Milagres, vida e prosperidade. Uma igreja próspera. Essa palavra prosperidade está resumido só em finanças, mas sim saúde divina. Saúde. Uma igreja saudável, uma igreja com saúde, uma igreja próspera, comendo o melhor dessa terra. Vamos lá para Romanos 4, 17. Romanos 4, 17. O que você anda falando, irmão? Ou você está catando informações? Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações, ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem Abraão depositou sua fé. O Deus que dá vida aos mortos e convoca à existência elementos inexistentes como se existissem. Que quando eu ouvir a palavra vidas, o que nós vamos falar? Vidas, venha. Chamar. Essa palavra está falando comigo desde o departamento infantil de domingo. Eu ministrei para 4 crianças, 4 eram 5 crianças. E nós começamos a orar pelo departamento infantil. Amém. E eu ensinei para elas, eu perguntei para algumas, se algumas, o pai delas tinha carros. E outras têm carro e casa. Eu disse, não tem casa. Então começa a chamar casa, venha. Aí você olha para, você mora numa casa, tem uma garagem, não tem um carro, e começa a chamar carro, venha. Amém. Chamar a existência. Mas se você não chamar, não vai acontecer. Não vai acontecer. Chamar a existência. Foi até surpresa para uma das meninas, não vou citar nome. Ela disse que ela anotando lá, é bom que ela anota tudo. Não pode nem errar. Ela lá anotando, chama a existência e começa a orar. Chamar carro. Eu digo, qual carro que a sua família precisa? Ela disse, 4 portas. Ela pegou. Aí a outra disse assim, e o que sua mãe precisa? Ela disse, de uma casa. De quantas casas? Quantos quartos? Ela disse, 4. E não tinha pouca coisa lá, não. Quando você começa a gerar no espírito, o que mais acontece com o crente? Que nós temos uma palavra. A Bíblia manda nós chamar. Você sabe que é o nosso maior problema, que nós temos preguiça de chamar e preguiça de falar. É isso que acontece. Você acha que eu estou satisfeito? Graças a Deus lá em casa nunca faltou aluguel, nunca parei de pagar o aluguel. Graças a Deus todo mês sempre chegou e nunca faltou. Mas você acha que eu estou satisfeito em pagar aluguel? Não. Esse ano ainda sai do aluguel.
Aí você diz assim, rapaz, de onde é que vai sair recurso? Aí se tu olhar para a conta bancária, olhar para as tuas condições financeiras, não chame, porque não vai funcionar, porque tu está olhando para as circunstâncias, pelo que está acontecendo. Não é pelo que vê, pelo que crê. Chamar. Quando ele disse assim, quando o pastor abriu a boca, começou a adorar o Senhor dentro, que veio a unção, e a unção começou a falar, quando eu vi vidas, quem são essas vidas? A igreja tem que pegar junto com a liderança e estar de acordo com a liderança e chamar juntos vidas. Fala comigo, vidas, venha. Isso é pegar junto com a liderança da igreja. A igreja sempre ela vai estar arrumada, sempre vai estar cheirosa para vocês. Amém. Mas nós precisamos que essa igreja suja. Você diz assim. Você entendeu? Amém. Eu não quero limpar a igreja limpa não, tá? Suja a igreja. É para sujar. O piso é para sujar. Eu quero tirar o grosso. Porque quando você tira o grosso de que você tem que gente pisou aqui. Amém. E eu falando, pai, esse piso está limpo. Que esse piso venha sujar, que os irmãos venham, vidas venham, que eles pisam. Pode, não tem problema não, irmão, fique em paz. Suja o chão. Amém. São coisas que, são pequenas coisas que nós chamamos, pegamos junto com a liderança. Vidas venham. Vidas, venhas. E tem que acontecer. Chamamos casais, venha. Adolescentes, venha. Crianças, venha. Porque um povo para ter menino é crente, irmão. Quando vê um casal, no mínimo 3. Departamento infantil. Ali dentro, ali, nós temos espaço suficiente. Aquela sala lá cabe 50 crianças brincando. Aquela lá. Ministrar para as crianças, ensinar a palavra da fé para elas crescer, já entendendo que elas podem chamar a existência. Eu achei muito interessante quando ela disse o carro de 4 portas. Eu digo 4 portas. E a unção pegou lá dentro, a unção estava para destravar coisa da vida daquelas crianças. E hoje, Deus vai destravar coisa no mundo espiritual para a igreja do Guará. Milagres. Milagres. Milagres financeiros acontecendo dentro da igreja. Milagres pode ser de cura divina no teu corpo, andar em saúde divina. São milagres, irmão, que pode acontecer. Agora, não ficar olhando para as circunstâncias que você está passando. Presta atenção. Fala comigo, passa. Então vai passar. Eita. Vamos lá para 2 Coríntios 4:3. Diz assim comigo, assim está escrito. Crie. Crie com o quê? Com o coração. Coração não é o que bomba sangue, não, é com o espírito. Crie com o coração. Mas para você crer, você precisa o quê? Colocar a palavra para dentro. Você tem colocado a palavra para dentro, você tem ouvido a palavra, porque a fé ela vem só pelo ouvir. A fé ela não vem por mover, ela não vem por nada isso aqui, né? Só vem pelo ouvir a palavra. Amém. E quando você fala a palavra, Deus ele tem compromisso em cumprir a sua palavra. Amém. Ele não tem compromisso com a sua meninice, mas com a palavra ele tem. Com os seus sentimentos, com as suas emoções, ele não tem compromisso, mas com a palavra dele tem. E quando você chama
Pai, está escrito, crie, por isso eu falei. Casa, venha. Carro, venha. Vidas, venha. Emprego, venha. Você começa a chamar. Tem 200 cadeiras ali dentro. Eu conto com as brancas, tá? Porque elas vão ser usadas um dia aqui também, até chegar as outras. Eu quero ver diácono aqui, ó, a minha oração está sendo diácono aqui, pegando cadeira e aquele ribulice. Mas eu gosto desse tipo de ribulice, sabe? Pega a cadeira, vai lá dentro, volta lá dentro, bota o povo e senta o povo. Nós vamos experimentar isso aqui na igreja do Guará. Com vidas. Mas para isso acontecer, a igreja do Guará, que é o povo, pegar junto com a liderança. Tem que estar junto. Não pode ser a liderança vindo para cá e a igreja para cá. Os dois, todos têm que estar junto, pegando junto, alinhado. Não fique pensando que a unção ela só está em cima do púlpito aqui. Não. A unção está onde? No departamento onde você serve. Você sabia disso, que a unção ela está no departamento onde você serve? Ah, mas eu estou aqui nesse departamento aqui, e eu estou aqui, tem tempo, e não me chama. Irmão, faça com excelência aquilo que Deus colocou na tua mão. Você não tem noção a unção que está sobre a sua vida, lá dentro você servindo. Eu vou dizer algo aqui para vocês. Quando eu venho limpar a igreja, tem dia que eu gasto 3 horas, tem dia que eu gasto 2 horas, eu não sei como, mas acontece. Se torna leve quando a unção está junto com você, trabalhando naquele departamento. Tem que estar leve. Não vim para mais um culto. Não, hoje tem culto, é quinta-feira, vou lá marcar o ponto. Antigamente, nos trabalhos, você batia ponto, porque eu já bati ponto, né? Quem for da minha idade aí sabe o que é bater um ponto lá naquela máquina lá, desse tamanho. Chegar lá, bater o cartão e bati o ponto lá. Igreja não é lugar de bater ponto. Igreja é para cultuar um Deus vivo. Aqui não tem nenhum estátua aqui não. O nosso Deus, ele é vivo. Ele é invisível, mas real. Ele é real. A presença dele vem. Quando o louvor está louvando, o pastor começa a orar. A unção veio. E a unção despedaça julgos de pensamentos mentirosos que você adquiriu lá fora e veio para quebrar. A unção veio para quebrar os pensamentos. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Eu sou um coitado de Jeová. Não. Para com essas conversas, irmão. Renovamente com a palavra. Renovamente em casa. E dizer algo aqui para vocês, bem interessante. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, vocês vão me responder. Quando eu estou fazendo uma faculdade, eu pego aula ali na faculdade, ali tudo, e quando eu chego em casa, eu não pego mais no livro, eu não faço mais nada. Você vai tirar notas boas? Não. Você vai ser aprovado? Não. Você sabia que quando você vem para o culto, você se alimenta com a palavra, a unção coletiva está aqui. Mas em casa você tem que dar continuidade, ouvindo a palavra e meditando na palavra e orando. Você sabia que você tem que fazer isso? Dar continuidade. Tirar um tempo de oração, você diz assim, um tempo de oração, irmão, eu vou uma coisa para você. A coisa que eu mais gosto é coisa minha, pessoal. Eu amo tirar tempo de orar, tá? A Radassa ali, elas sabem dos meus tempos de oração. Quando eu quero orar, aí você diz assim, tu ora tantas horas, não importa, irmão. Às vezes a oração de 10 minutos vale mais do que uma de 24 horas. Eu gosto de orar. Eu gosto do mundo espiritual. Mas é necessário congregar, mas é dar continuidade em casa. Tempo de oração para que elas possam sair. Por quê? O diabo, o que ele faz? Ele coloca frieza no crente. Desânimo.
preguiça de vir para o culto. Quando eu chego do trabalho, eu me sento e jamais eu me deito. Já vou logo tomando banho, jamais vou vir para o culto. Porque se você fizer isso, você dorme. Mas há uma unção coletiva que está dentro da igreja que só recebe quando você está junto. A brasa. Brasas vivas. A igreja, ela é um organismo vivo. Se você estiver fora, você vai apagar. Apaga. É necessário, irmão. Cultos de milagres. Novas vidas chegando. Terminando de ler aqui o versículo, diz assim: assim está escrito, por isso declarei, com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos e por esse motivo o quê? Falamos. Falamos o quê? A palavra. Declarar a palavra, falar a palavra. Esses dias agora, estava lá em casa orando e uma pessoa falou que estava sentindo dores fortes no estômago. Essa região aqui do estômago. Ela disse assim: irmão, você pode orar por mim? Aí eu peguei e falei assim para ela: repete comigo. Pelas feridas de Jesus, falando com ela, né? Pelas feridas de Jesus, somos curados. Aí eu disse assim: repete 5 vezes. Pelas feridas de Jesus, somos curados. Fomos curados. Aí ela disse assim para mim: é para me repetir? Digo, é. E ela lá sentindo uma dor muito forte. Pelas feridas de Jesus, somos curados. Eu digo, vai falando, declara, fala a palavra. Quando ela terminou, na 5ª vez, eu falei para ela: procura o que você estava sentindo. Ela disse: não estou sentindo mais nada. Eu só estou te falando isso porque o falar, o declarar a palavra funciona. Funciona. Tanto funciona para chamar dinheiro, como funciona também para chamar a cura divina também. Romanos 12. Nós somos uma igreja, irmão, que temos uma palavra, uma igreja que nós temos palavras, e a palavra ela é ministrada em todos os cultos aqui. Todas as palavras. E eu digo algo para você, tem vezes que às vezes, não, mas é pregar a mesma coisa, é segurança para você. Não fique cobrando uma nova palavra. Que às vezes o Espírito Santo, ele quer que tu ouve a mesma coisa. Para crescimento. Ouvir as mesmas coisas traz segurança. Romanos 12, 3 diz assim: porquanto pela graça que me foi concedido, exorta a cada um dentre vós que não considere a si mesmo, além do que convém, mas ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Deus, ele deu uma medida de fé para você. Ele não te deu uma fé completa. Ele te deu uma medida. Se tem 2 litros, 3 litros, meio litro, é uma medida. Ou 2 quilos, 3 quilos, às vezes deu 3 quilos de fé para o irmão. Só que o irmão é necessário ele desenvolver com essa fé, aumentar ela. E como é que aumenta? Ouvindo a palavra. Então, uma medida você já tem. Mas é necessário que cresça pela fé. A fé, ela move qualquer circunstância, quando você fala a palavra. E nós somos uma igreja que temos uma palavra, aqui várias ministrações. Se você prestar atenção nas ministrações, nós temos palavra, a palavra será pregada, é pregada, e ninguém foge da palavra. Ninguém anda fugindo da palavra aqui. E você precisa catar a palavra.
Considere a palavra. Ah, mas eu não gosto de fulano ministrando. Em nome de Jesus, considera pelo menos a palavra. Esse que tem que fazer. Ele não está aqui para agradar todo mundo, né? Às vezes a gente se identifica com fulano ministrando, outro não em tudo, mas todo mundo está pregando a palavra. Então considere a palavra. Amém? Então, para finalizar, eu queria que você abrisse lá em Tiago capítulo 1. Tiago 1. 6. Todavia peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida. O que é que atrapalha a nossa fé? Dúvida. A dúvida é inimigo número 1 da nossa fé. E se nós temos a palavra, colocamos a palavra para dentro, dúvida não pode chegar no nosso coração. Mas as palavras incrédulas que saem da nossa boca, às vezes o crente está cheio da palavra, já ouviu várias vezes a palavra, mas aí sai incredulidade da boca. E por que sai? Por causa da pressão que veio? A pressão que veio e você tem que declarar a palavra. Ah, eu vou desistir. Ah, eu vou sair. Ah, eu não sei procurar. Irmão, dentro da igreja tem várias pessoas e vários níveis de pessoas dentro da igreja. Níveis espirituais. E o Espírito Santo, ele sabe da medida que vai dar para a igreja naquele culto. Às vezes queremos aquela palavra. Não, às vezes chega um aqui, crie, por isso eu falei. Está até escrito ali. Ouvir a palavra. Ouvir a palavra. Então, uma das coisas que atrapalha a nossa fé é a dúvida. Eu creio que a igreja do Guará, ela não tem dúvida, porque ouve a palavra aqui. Porque nós ouvimos. Sobre fé, autoridade, várias palavras aqui dentro, palavra de crescimento, de avanço. Todavia peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reserva é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Quando eu creio com reservas, de manhã eu creio, estou declarando a palavra, e à tarde não está mais crendo, porque a pressão arrochou. Você sabia? De manhã eu declarei, mas se pai, eu creio, por isso eu falei, vai acontecer, milagres acontecendo, se é dono de empresa, clientes chegando, clientes vindo, entra pela porta e chama a vida, milagres, e começa a falar a palavra. Isso de manhã é um espírito de fé. Aí quando vai passando durante o dia, a pressão vai arrochando. Parece que a pressão vai arrochando, aí você começa a falar e começa a ir para trás. Mas você tem que dizer, meu irmão, e continuar perseverando, crendo que vai acontecer, e vai acontecer. Mesmo no meio de uma pressão. Amém, amém, amém. Não tem esse negócio. Eu tenho 25 anos de crente. Aceitei Jesus, eu tinha 25 anos. Não fale as contas. Eu gosto de brincar, né? Eu tenho 50, contando dia e noite, dá 100, né? A gente só conta o dia, né? E a noite. E eu tenho ouvido de crentes, sempre que o crente ele sai da igreja, ele sempre tem uma palavra que ele fala, sempre umas palavras negativas. Ele diz, sair daquela igreja, ela vai fechar. Eu nunca vi uma igreja fechando, para o crente sair insatisfeito, que a igreja fechou as portas. E eu já vi pessoas falando, insatisfeito. Irmão, sai calado. Pra você não passar vergonha. Porque o inferno, se o inferno não prevalece contra a igreja do Senhor, imagina as tuas palavras.
Duas coisas. Vai fechar. Você foi crescer. Crescer, avançar. Vida chegando e vai crescer mais ainda. Não. Fechou as portas para quem? Para quem sai, irmão. Para quem fica, está aberto em vidas vindo. Eita! Fique de pé. Aleluia. As palavras acontecem, irmão. E pegar junto, irmão. Com a liderança, junto mesmo. Um só propósito, um só pensamento. Todo mundo falando igual. Vai crescer, vai aumentar. Grandes coisas. Você está sendo alimentado aqui nessa igreja. Que eles têm uma palavra, têm uma liderança que é confiável. Entendeu? Amém, irmãos? Vamos terminar nossa declaração de fé. Diga assim: eu sou morada de Deus no Espírito. Eu sou templo e morada do Espírito Santo. Eu sou livre da doença, miséria, de toda maldição. Eu sou livre da condenação, do pecado. Eu sou livre do domínio das trevas. Fui transportado para o reino da luz. Eu sou curado pelas pisaduras de Jesus. Eu sou guardado pelos anjos do Senhor. Amém, irmão? Irmão, cada declaração dessa aqui, irmão, nenhuma delas saiu da palavra, todas elas estão dentro da palavra. São declarações que você tem que falar dia a dia na sua vida. Falando quem é você em Cristo Jesus. Lembrando para o diabo quando vem com as mentiras, o diabo quando vem com as circunstâncias, você lembra para ele quem é você em Cristo Jesus. Mas não seja religioso, não. Quem sou eu para falar eu sou? Tem uns que não falam não. Uma mente religiosa, não, eu não posso falar eu sou não. O eu sou Jesus. A Bíblia manda você falar, eu sou filho. Eu sou próspero. Eu sou mais do que vencedor. Eu ando em milagres. Declare a palavra. Quando Pedro e João estavam na porta do templo, tinha um coxo. Aí ele diz assim, a mente religiosa diz assim, eu sou nem digno de olhar. Mas lá no texto, lá está escrito, olha para mim. Pedro e João falou isso, olha para mim. Mandou olhar para os discípulos. Eu não tenho nem ouro e nem prata naquele momento, mas eu creio que estiver depois. Nem ouro e nem prata, mas em nome de Jesus levanta. Às vezes é necessário você falar para alguma circunstância e dizer para ela, seja para uma pessoa que está doente, dizer assim, ore para mim, eu não tenho ouro nem prata, mas em nome de Jesus levanta. Isso mesmo. Amém, amém, amém. Mas nós não temos uma mente religiosa. A mente religiosa, até hoje eu não sabia o que era uma pessoa religiosa, que há uma confusão muito grande no meio cristão, na questão de religiosidade. O que é uma pessoa religiosa? Às vezes a pessoa religiosa, ela acha que é vestes, às vezes roupas, está lá arrochadinho, aí o irmão diz assim, nossa, aquela irmã anda muito arrochado. Acha que isso é religiosidade, só que isso não é. Ela é muito mais do que isso. Então você não é religioso. Você é livre de toda condenação. Amém? O louvor pode vir louvar? O que acontece com o louvor vem aqui? Em nome de Jesus. Aleluia. Tiago, vem aqui na frente aqui. Você e Ana Lúcia. Uma direção do Espírito.